Olá, seja muito bem-vindo a mais uma semana do programa Raízes da Fé. É sempre bom esse contato com você nessa trajetória da igreja para o nosso crescimento intelectual e espiritual. Nós estamos já no 5º século, estamos avançando na era da igreja. Na semana passada vimos essa transição com os chamados gigantes do 5º século, que são homens que viveram, que escreveram entre o final do 4º, começo do 5º século, como Agostinho, por exemplo, que é dessa passagem, como Jerônimo, é dessa passagem, e nós já estamos de maneira definitiva no 5º século. E a nossa trajetória, a nossa proposta de hoje é falar sobre as invasões bárbaras. Já estamos na nossa 11ª semana desta temporada, que vai até o século VIII, as invasões bárbaras. Eu quero começar lembrando a você de onde vem esse termo bárbaro. Isso vem desde o grego, desde os gregos. Os romanos também utilizavam essa forma de falar, isto é, pessoas, civilizações, tribos que viviam além das fronteiras do Império Romano, portanto, não eram do Império, todas eram classificadas como bárbaras, como bárbaros. Uma outra classificação são povos germânicos, que também é um termo genérico, ou escandinavos, que também é um termo genérico, para falar de uma infinidade de tribos, muitas tribos, com línguas próprias, com cultura própria, com deuses próprios, características próprias, e que elas eram tão independentes que guerreavam entre si em busca de novas áreas ou de ampliação da sua área. Esses são os bárbaros, os povos germânicos, que viviam além das fronteiras do Império Romano. O 5º século viu as invasões bárbaras. O 5º século presenciou as invasões bárbaras, esse povo que vivia fora do Império, entrar no Império para invadir em busca de uma vida melhor, em busca de terra arável, em busca de um clima melhor para viver. Lembra? Citei até, acho que na aula passada, os vikings do século IX e X, em que eles vinham da Noruega, da Groenlândia, e entraram basicamente ali no extremo norte da Europa, nas ilhas britânicas, em busca de uma vida melhor, queriam se assentar. Só que eles sabiam que o Império Romano era um império fechado, tinha fronteira, tinha muralhas, no caso lá da Grã-Bretanha. Tinha muralhas. O Império Romano não conquistou toda a Grã-Bretanha, apenas a parte sul dessas ilhas, onde hoje é a Inglaterra. Então ela construiu um muro. Ora, o bárbaro olhava para o outro lado do muro e via civilização, via exército aparamentado com armas, via política, via música, via poesia, via comida, enfim, ele queria aquilo. Ele queria aquilo. E muitas vezes ele não queria destruir a civilização, como aqueles filmes de ETs, né, civilizações extraterrestres que vêm para destruir a Terra. Não. Eles invadiam com guerras porque eles eram proibidos de entrar. Mas eles queriam entrar. E, portanto, o 5º século é o século das invasões. Desde 410, olha só, no começo do 5º século, e praticamente todo o século V foi o século das invasões de diversas tribos. Entrava Huno, entrava Érulos, entrava ostrogodos, entravam godos, isto é, todos são tribos que se sentiam no direito de entrar no Império. Houve uma época, portanto, nesse século, o 5º século, que Roma não conseguiu mais segurar essas fronteiras, não conseguiu mais. E as brechas foram abertas e esse povo entrou. Eu quero mostrar nesse slide inicial
o mapa, o império antes das invasões bárbaras. Quero que você perceba isso. Lembra que esse império, ele basicamente em torno do mar Mediterrâneo, se chama de bacia mediterrânica. Você tem aqui o norte da África, você tem o Egito, Cirenaica, Numídia, Mauritânia, você tem aqui esse norte da África. Você tem aqui a área da Ásia, né, com a Judéia, Pérea, a Mesopotâmia, a Síria, a Capadócia, a atual Turquia, que é a Ásia Menor, né, Galácia, Bitínia, Pontos. Aí você tem, avançando para o leste, para o oeste, perdão, você tem a parte da Grécia, já com a Macedônia, com a Itália, à frente a Itália, né, a Península Itálica, aí tem a Gália, onde hoje é a França, basicamente, e a Espanha, lá. Depois da Espanha, só o Oceano Atlântico. Então, isso, agora, você vê essa linha pontilhada aqui, ó, circulando a bacia, eram as fronteiras do Império. Fora dessa linha pontilhada, olha onde está escrito aqui, Germânia, Sarmatia Europeia, olha só. Todas essas regiões aqui eram povoadas por pessoas. Esses são os bárbaros. Esses são os germânicos. Esse é o mapa. Eles ficavam fora do Império, portanto. Ficavam fora do Império Romano. O Império Romano, às vezes, tinha muros, como lá na Britânia, tinha muro. Mas aqui, a fronteira era o Reno e o Danúbio, eram rios. E assim a fronteira do Império Romano. Tá? Depois daqui, ó, da Ásia Menor, aí você já entra onde hoje é o leste europeu, né? E o norte da Europa, ali na área da atual Alemanha. Esses eram os povos que viviam fora do Império. Mas esse mapa aqui é o mapa do Império Romano. No próximo mapa, você já vai ver uma nova configuração. Já com a Europa toda fatiada e ocupada por esses povos. Você tem aqui, então, olha, os eslavos, olha como eram tribos diferentes, né? Todas classificadas como germânicas. Escravos lombardos, saxões. Aqui também tem os anglos, que são dois povos, os anglos e os saxões. Os bretões, os francos, burgúndios, ostrogodos, visigodos, suevos, vândalos. São vários povos. Interessante essa parte da história. Várias tribos. Então veja só que a Europa ficou uma coxa de retalho. Antes tinha uma unidade, entre aspas, né? Uma unidade. Porque o Império Romano também era uma ocupação de vários povos. Esses povos eram incorporados. Mas havia uma unidade política, religiosa, né? Lembra que a perseguição vinha por quebrar essa unidade de adoração ao imperador, os deuses romanos. Nessa época, embora ainda houvesse aquela ideia do Império Romano, né, antigo, acabou aqui. O último imperador a ser destituído do cargo foi o Rômulo. Inclusive, é o mesmo nome do primeiro fundador mítico de Roma, que era os irmãos Remo e Rômulo. Remo morreu, ficou Rômulo. Então, o último imperador, Rômulo, em 476, quando de fato Roma quebra, Roma cai, e o imperador, o germânico Odoacro, tira o Rômulo do poder e acabou então o Império Romano. Aqui começa a Idade Média, com a queda de Roma em 476, no quinto século, portanto, meado do quinto século, começa a Idade Média. Então, com as invasões bárbaras, elas não foram todas de uma vez, né? Foram séculos, durante esse século, aliás, durante o século V, durante as décadas. Então, veja só de onde vinham os lombardos, olha só, na parte onde hoje é o leste europeu, junto com os eslavos. Os saxões ficavam mais ao norte da Europa. Então, eles ocupavam essa parte com a
queda de Roma, o império que estava aqui na atual Inglaterra foi embora, os exércitos saíram da fronteira. Quando os exércitos se retiraram de onde hoje é a Inglaterra, lembra que de onde Constantino foi pelas tropas elevado a Augusto, a imperador, foi lá na Inglaterra, tem até a estátua dele até hoje lá. Quando o Império Romano saiu da Inglaterra, na linguagem de hoje, né, não era esse nome, os anglos e os saxões que viviam nessa parte norte da Europa invadiram. Então se tornou uma civilização nova, os anglo-saxões. Quem que estava aqui antes dos anglo-saxões? Os celtas, que ocuparam a Irlanda, a Escócia, eram povos celtas. Então veja só, né? A história vai longe, a gente não tem tempo de tratar de tantos detalhes. Os bretões, você tem aqui ó, no norte da África, os vândalos. Os vândalos, esse nome vândalo de hoje vem deles. E quando eles resolveram invadir, proibir o cristianismo, etc., eles vandalizavam, isto é, eles destruíam tudo. Foram chamados de vândalos. Essa ideia de vândalo vem deles, da violência que eles praticaram em Cartago, aqui no norte da África. Os visigodos, portanto, estão onde? Estão na Península Hispânica, estão na Espanha. Até hoje, uma ala política da Espanha se entende como o país como tendo como sua origem os visigodos. Os visigodos, que deles vieram, depois dos séculos, a mistura com os árabes, né? A Espanha hoje é uma mistura dos visigodos com os árabes que invadiram, foram expulsos depois, mas deixou cultura, deixou ciência, deixou a sua arquitetura lá na Espanha, etc. E os suevos, onde hoje é Portugal, olha só, é um outro povo, uma outra tribo, suevos. Então, suevos se instalaram onde hoje é Portugal, os visigodos se instalaram onde hoje é a Espanha, os anglo-saxões vieram do norte da Europa, do continente, se instalaram, com a saída das tropas, se instalaram na Grã-Bretanha. Os francos, que é outra civilização, se instalaram onde hoje é a França, onde era a Gália, no Império, os francos. Burgúndios ficaram aqui mais no centro da Europa. Os ostrogodos ficaram onde hoje é a Península Itálica, os ostrogodos. Então veja só, é só um detalhe, eu não estou falando dessa parte oriental aqui, ó, Império Romano do Oriente, Constantinopla, bem aqui, ó, não estou falando, porque isso aqui é uma outra história. Enquanto que as tribos germânicas invadiram a Europa, que nós conhecemos, o Império Oriental, com base em Constantinopla e a Palestina, até a fronteira com a Pérsia, estava intacto. Ninguém invadiu lá. Por quê? Porque eles estavam sofrendo as tentativas de invasão islâmica, pré-islâmicas. A gente vai tratar do islamismo no século VII. Aqui é século V, mas ainda eles começavam a sofrer essas tentativas dos povos árabes, das etnias árabes, de invadir Constantinopla e tomar o poder aqui nessa parte do Oriente. Mas, de uma maneira geral, o Império do Oriente ficou intacto, preservado. Aqui não. Alamanos, ostrogodos, burgúndios, saxões, anglos, lombardos, eslavos, bretões, suevos, visigodos, vândalos, todos povos germânicos. Então cada um pegou uma parte do império. Isso aqui, cada etnia dessa, vou chamar assim, cada tribo dessa era um reino. Tinha seu rei. Tinha sua política, seus deuses. Agora um detalhe, todos eles, dois detalhes, aliás, todos eles vieram
como já dito, não para destruir a civilização romana, mas para participar dela. Eles queriam a vida romana. Queriam a vida romana. Além do terreno, né? Além da área. Segundo detalhe que eu falei na aula passada, todos esses, ou quase todos esses povos, só não os lombardos, a maioria desses povos, como os ostrogodos, como os godos, visigodos, suevos, todos eram cristãos, arianos. Lembra da aula passada? Volta lá. Você vai ver que o arianismo, que se concentrava em Alexandria, proibido de pregar no Império Romano, foram para além das fronteiras, foram para os povos germânicos, esses povos aqui, que aceitaram o cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo era a religião do império, que eles queriam entrar. Então, assimilar o cristianismo era assimilar a cultura romana. Entendeu? Até hoje, né? Até hoje, religião é confundida com cultura. A cultura afro está dentro dela a religião. O oriental olha para o ocidente e lembra de quem? Do cristianismo, está relacionado, entendeu? Então, esse povo, esses germânicos, quando vieram e se instalaram no império, já vieram cristãos. Só que cristãos o quê? Arianos, em que Jesus não era Deus, por conta da pregação dos missionários arianos itinerantes depois do concílio de Nicéia 325, olha só. Nós estamos no século V, então tiveram tempo bastante para evangelizar esse povo. Bom, este é o mapa, então, da Europa, não posso me deter. Vamos trabalhar um pouquinho sobre política aqui, né? Quais as razões da queda do Império Romano, que eram discutidas na época? Por que o Império Romano caiu, o grandioso império daquele? Por que caiu? Duas causas. Causas religiosas. Eu vou separar em causas políticas e causas religiosas. Eu vou trabalhar com a causa religiosa. Os pagãos diziam que Roma caiu porque ela havia abandonado os deuses antigos. Aliás, era uma acusação já de muito tempo, né? A causa das pestes, das invasões, das guerras civis, das perdas do exército, todas eram resultados do abandono dos velhos deuses por causa desses cristãos. Então vamos perseguir os cristãos e voltar a adorar os velhos deuses. Isso já é antigo. Nessa época do V século, eles voltaram com essa acusação. Os pagãos diziam isso. A causa disso está acontecendo é o abandono dos nossos deuses, porque o império tornou-se cristão. Os cristãos, por sua vez, diziam que a causa dos atuais acontecimentos eram os pecados dos romanos, a vida errada, dissoluta, a homossexualidade, o politeísmo, né? Aquela coisa toda, vida errada, a escravidão. A causa da queda era a punição divina por causa dos pecados do império. São as causas religiosas. Vamos para a causa política. Eu quero dizer que, em se tratando de causa religiosa, a gente pode ter a nossa opinião, né? Mas um tem a sua opinião, outro tem a outra sua opinião. Mas ambos olham para a política e dizem também, isso aqui é certo, isso aqui é unânime. Então, a posição política é unanimidade. A causa política, olha só, o império tinha de sucumbir porque era impossível manter o equilíbrio que existia entre a vida dos seus súditos e a dos bárbaros. De um lado do Reino do Danúbio, que são rios são as fronteiras naturais do norte da Europa, norte e leste da Europa, né? Norte e leste do Império Romano, não da Europa toda, né? De um lado do Reino do Danúbio, era muito mais fácil viver do que do outro lado. Isto é, era mais fácil viver dentro do Império Romano. Agora, além do Reino do Danúbio, era mais difícil viver por conta, que eu já falei,
questões climáticas. Era muito frio, por isso que eles migravam, por isso que os vikings migraram, os eslavos migraram, que vieram de regiões frias, queriam um clima melhor para viver, para cultivar a terra, criar seus animais, etc. Então, era mais fácil viver numa área melhor habitável de terras do que em áreas montanhosas, né? Áreas de geografia vulcânica, passava metade do ano cheio de gelo, na metade aquela paisagem cinza, nua, não tinha nada para cultivar, morrer de fome. Então, por questão de sobrevivência, então, a gente sabe que esses povos migraram para o Império Romano. Só para terminar, em consequência, os bárbaros se sentiam atraídos pelas riquezas do Império. Então, o Império passava por essas questões, né? De invasão, pressão, uma etnia, uma tribo invadia, décadas depois a outra invadia, aquela confusão toda, o exército se retirando de tais lugares e a casa caindo. A casa está caindo. Qual foi a solução, uma das soluções imediatas que o Império tomou? Bom, ele viu lá uma tribo bárbaro pedindo permissão, que algumas pediam permissão, outras invadiam direto. Pedindo permissão para entrar e morar vou chamar assim, nas dependências do Império. O Império olhou assim, olha, é impossível conter a horda bárbara, vamos fazer os amigos. Vamos permitir que eles entrem no nosso terreno, no nosso quintal, mas vamos fazer um negócio com eles. Eles farão parte do Império com o compromisso de manter a fronteira, para que nenhuma outra tribo faça o que eles estão fazendo, invadam. Entenderam a lógica? Então, assim, você quer entrar, vai entrar do mesmo jeito? É o seguinte, eu não posso mais conter você fora. Então, eles não diziam isso, né? Você vai morar aqui nessa região. Isso aqui é a fronteira do Império. Então, você vai ser o nosso exército nesse lugar. Você vai ser um federado, eles chamavam de federados. Você vai ser um federado, isto é, vai participar da civilização romana, do Império Romano, agora como federados. Então, as suas armas, o seu exército, os seus jovens vão lutar em favor do Império para manter a fronteira, que agora é casa de vocês também. Essa foi a solução. Dava-se terras aos bárbaros, dando-lhes permissão para viver dentro das fronteiras do Império, com o nome de federados, para que em troca o defendessem contra qualquer incursão de algum outro grupo. E nós vimos que eram vários grupos, várias etnias. Então, uma etnia, um grupo étnico entrava, não permitia que o outro invadisse, que era o inimigo também. Eram todos chamados povos germânicos. Mas quem dava esse nome? O Império Romano. Eles não. Eles eram burgúndios, eles eram visigodos, eram godos, eram suevos, eram vândalos, eram bretões, eram zangos, eram francos, eram saxões, eram tribos diferentes, como se fossem países diferentes. Não havia essa noção de país ainda, claro. Só para você entender. E olha o resultado dessa medida, então. Olha o resultado aqui dessa medida. O resultado foi que, em pouco tempo, a maior parte do exército se constituía de soldados bárbaros. Porém, muitos, está escritinho ali errado, né? Se rebelaram contra Roma. Por exemplo, o godo, que era uma etnia, né? Era uma tribo godo, Alarico, cujas tropas tomaram e saquearam Roma no ano 410, era oficial do exército romano. Guarda essa informação aqui. Importantíssimo você entender essa época. Na impossibilidade de manter a fronteira com o próprio exército, Roma permitia que essa tribo se instalasse ali. Agora eles eram federados, eles se sentiam romanos. Eles se viam romanos e obedeciam ao Império. Obedeciam a Roma. Batia continência para o Império. Só que chegou uma época que grande parte, a maioria do exército que mantinha a fronteira agora não era mais romano, era bárbaro.
por assim dizer, contratado pelo império. Um desses está aqui, ó, que eu citei, 410, a primeira invasão, 410, ainda estava vivo Agostinho de Hipona, ainda estava vivo Jerônimo. Eles viram a queda, primeira queda de Roma, não foi a última, né? A definitiva foi em 476. Essa aqui foi a primeira em 410, começo do século V. Então, olha só, um exemplo desse foi Alarico. Alarico era um oficial romano, um bárbaro, contratado com seu grupo étnico para manter a fronteira. Só que o que aconteceu? Ele se revoltou contra o império. Não queria mais ser federado. Não queria mais bater continência para o imperador. Ele queria ser o imperador. Ele queria mais. Ele queria mais terra. Não queria só aquela partezinha que deram para ele. O que aconteceu? Em 410, o Godo, eles eram a tribo Godo, invadiram Roma. Em 410, a Roma, primeira vez que ela caiu. Jerônimo fala dela, da tristeza de ver a grande cidade cair. Jerônimo escreveu. Estava triste de ver a grande cidade de Roma cair. Esses dois homens citados, Jerônimo e Agostinho, eles passaram dessa fase para a fase das invasões, né? Então veja só, o Alarico, né? O resultado político dessa Europa do século V. Lembrando que o nosso mapa, né? É o mapa que eu já mostrei, da Europa fatiada pelas etnias, pelos grupos étnicos, pelos vândalos, né? Pelos godos, pelos burgúndios, pelos visigodos, pelos suevos, pelos francos, etc. Então você tem aqui, ó, em resumo, no fim do século V, olha só, a primeira invasão foi 410, começo. Em resumo, no fim do século V, a parte ocidental do Império Romano, não estamos falando da parte oriental, estamos falando da parte ocidental. Lembra que o Império Oriental é o Império Bizantino, está de pé ali, com o imperador todo bonitinho lá, lutando contra as primeiras invasões islâmicas, mas estava resistindo. O Ocidente não resistiu, ele caiu. Mas o Império Bizantino continuou durante 1000 anos, ele vai cair em 1453, que marca o fim da Idade Média, com a invasão dos turco-otomanos. Vamos chegar lá, se Deus quiser. Mas, por enquanto, basta saber que o Império Bizantino está de pé, bonitinho, entre aspas, bonitinho, resistindo às tribos islâmicas. Ainda não eram islâmicos ainda, né? Porque islâmico é religião, que vem do século VII. São povos árabes que batiam na porta querendo invadir e o Império Bizantino resistindo. O Ocidente não resistiu, caiu. Então, veja só, em resumo, no fim do século V, a parte ocidental do Império Romano estava dividida entre uma série de reinos bárbaros. Os mais importantes eram os vândalos na África, os visigodos na Espanha, os 7 reinos dos anglo e dos saxões na Grã-Bretanha. São 7 reinos. Se você já viu uma série Vikings, por exemplo, você vai ver a citação desses reinos. Quem já assistiu Vikings e não sabe, embora seja uma história assim, criada, romantizada, mas o fundo histórico é tudo histórico, né? É verdade. Eles invadiram, né, a Grã-Bretanha, aquele personagem, o Rolo, ele se converteu, se tornou cristão. As 7 reinos anglo-saxões, da Mércia, da Nortúmbria, de Kent, aquilo tudo que é citado é histórico. Então esse povo, o anglo-saxão, que saiu do continente, invadiu essas ilhas, as ilhas britânicas, com a saída do exército romano, então eles fundaram 7 reinos na Grã-Bretanha. Os francos ficaram na Gália e os ostrogodos na Itália, onde ficaram, né? Onde eles se instalaram. Um segundo resultado, no próximo resultado, eu já não sei quantos resultados tem aqui, né?
Quantos resultados? Agora, linguístico. Isso tem a ver com a gente que fala português. Tem a ver. Todo professor de português sabe disso. Das línguas latinas. Do eixo latino da língua. Olha só. Resultado linguístico das invasões bárbaras. Os povos estabelecidos no Velho Império acabaram por romanizar-se. Isto pode ser visto até os nossos dias nos idiomas falados em Espanha, Portugal, que eram os visigodos e os suevos, né, que logo foram destruídos, ficou só o visigodo. Na França, os francos, e na Itália, os ostrogodos, cujas raízes se encontram muito mais na língua latina que nas dos bárbaros. Isto é, eles se romanizaram, isto é, lembra que eles não queriam destruir a civilização romana, queriam participar dela? Então, uma das questões foi o cristianismo, que é a religião do Império. Desde 380, no quarto século, final do quarto século. Estamos no quinto. Então, o que ocorre? Uma das características dessa romanização, além da religião, além de ser chamado federado, além de morar na casa romana, né, na sede do Império, nas dependências do Império, a língua também era uma marca dessa romanização. Eles abandonaram as suas línguas e começaram a aprender o latim. Daí que vem, nessa região aqui, ó, castelhano, português, galaico, o francês, o provençal. Essa região toda ficou com uma marca linguística. Daí que vem o português, daí que vem o francês, o espanhol, o italiano, o provençal. São línguas latinas que essas tribos instaladas, os visigodos, os francos, os ostrogodos, visigodos na Espanha e Portugal, francos na França, ostrogodos na Itália, eles abandonaram as suas línguas e se romanizaram também na língua latina. Desenvolveram a língua, o latim antigo, que resultou nas línguas nacionais de hoje. São línguas latinas. Se você ouvir o espanhol, você vai identificar, porque é uma língua latina. Se você for ouvir, não, porque não dá para ouvir o francês, mas ler dá. Dá para entender alguma coisa do francês, porque é uma língua latina. Italiano, dá para entender, porque é uma língua latina. Se for para o sul do país, Bento Gonçalves, você vai achar aquele povo falando italiano. Vai entender um pouquinho, porque é uma língua latina desses povos que se romanizaram e criaram o tronco linguístico da língua latina. Essa informação bacana, né? Eu gosto desse assunto. Um outro resultado, agora teológico. Já vimos resultado religioso, resultado político, resultado linguístico, agora o resultado teológico. Resultado teológico das invasões bárbaras. Muitos destes invasores eram cristãos, como já dito, evangelizados por missionários arianos provenientes da parte oriental do Império Romano. Tranquilo, já falei isso aqui é tranquilo, né? Eles já chegaram cristãos, só que arianos. Aí a briga da igreja medieval é converter esse cristianismo ariano no católico, no ortodoxo. Tá certo? Essa grande briga dos papas, a grande luta dos bispos a partir dessa época. Assim, muitos dos bárbaros do século V, visigodos, ostrogodos, vândalos e outros povos bárbaros que se estabeleceram na África, na Espanha e Itália, se tornaram cristãos arianos. Essa aqui é uma imagem representativa. Isso aqui é um bárbaro. Isso aqui é um bárbaro, um germânico, ele está sendo cristianizado. Não é o batismo aqui, ó. Alguns eram por imersão, outras vezes nem por aspersão. Eram batizados, então, com o batismo, o bárbaro se tornava cristão. A igreja entendendo, aí que vem a história, que o batismo é necessário para a criança
Porque se ela morrer criança, ela morre pagã, e se morre pagã, ela vai para o inferno, porque vem dessa época já o entendimento de que ao se batizar já é cristão. Por isso que existe a diferença entre cristianizar e evangelizar. E o termo é claro aqui, romanizar, olha só, não é evangelizar. Eles estão sendo romanizados, estão sendo cristianizados. Muitos deles não eram convertidos, mas para participar do império, embora já caído, né, da civilização romana, uma das características, além da língua, era a teologia, era assumir a religião. E para isso tinha que ser batizado. Muitos à força. Isto é, isso aqui parece um líder, não é isso? Parece um líder. Se um chefe de uma tribo, como o Godo, por exemplo, Alarico, que era o rei do reino dos godos, se ele for batizado, se ele for romanizado, se ele for cristianizado, entre aspas, convertido, toda a tribo goda vai ser também convertida. Automaticamente. Por isso que o avanço da igreja foi grande nessa época, porque convertia, entre aspas, o líder, o general, o rei, toda a tribo, todo o reino é obrigado agora a professar essa nova fé, a ser um cristão. Tá certo? Isso vai ser regra para o restante da Idade Média. Converter o líder, toda a nação. Por isso que justifica você ver o avanço exponencial do cristianismo na Europa, por conta disso. Hoje você luta para evangelizar uma pessoa, né? Ele é a única crente da casa dela. O pai se converteu, mas tem que converter também os filhos, a mulher, o neto, porque tem que ser um a um. Nessa época não. Muito bem. Dentro desse resultado teológico das invasões bárbaras, os bárbaros reintroduziram na Europa Ocidental os elementos que pouco antes pareciam estar quase desaparecidos, o paganismo e o arianismo. Olha só, veja só, um segundo desdobramento teológico da chegada dos bárbaros arianos. O arianismo ficava restrito ao Oriente, ao Império Bizantino, de onde lá começou a discussão. Mas o Ocidente, que desconhecia o arianismo, isto é, essa nova versão cristã, começou a ver por conta de quem? Desses bárbaros, que chegavam cristãos arianos. E também trouxeram o quê? O seu paganismo, isso é a adoração da floresta, dos deuses, dos espíritos, trouxeram isso. Por que a igreja, nessa época, começou a valorizar as imagens? Porque o pagão, ele adorava a árvore, adorava o rio, adorava a pedra. Portanto, o bárbaro era alguém que precisava de ver alguma coisa. A igreja, para se adaptar a esses novos membros, começou a valorizar as imagens. Olha só, quanta coisa a gente vê hoje vem daqui, né? Já estou correndo. Como eram essas conversões? Algumas dessas conversões foram resultado da pressão exercida por algum povo vizinho, isto é, o povo vizinho pressionava uma aldeia, uma tribo, essa tribo tinha que entrar no Império Romano e se converter para ter a proteção do Império. Era assim. A maior parte foi simplesmente resultado do processo de assimilação que ocorreu depois das invasões. Aqui é uma imagem do batismo. Batizou, já era cristão. Não tinha conversa, né? Era fácil. Precisa converter ninguém, coração de ninguém, alma de ninguém. Basta batizar. E se for o rei de um reino godo, ostrogodo, visigodo, etc., todo o reino também agora era cristão. Então o avanço era muito grande. É um resultado. Próxima tela, a gente vai continuar com como eram essas invasões, né? Essas conversões. Esta é a origem do cristianismo ocidental, que nós conhecemos, da Europa. Do tipo que a Idade Média conheceu. Esse é o cristianismo que a Idade Média conheceu, isto é, para tornar-se cristão, não interessa o teu coração. Se você for batizado, aconteceu com os vikings isso, lá na Inglaterra. Tinha que batizar para ser cristão. Então, esse tipo de cristianismo que a gente está conversando foi o cristianismo visto na Idade Média. Eu quero terminar com uma reflexão, já avançado no meu tempo, né? Sempre me proponho para falar menos, mas eu falo muito. E peço perdão e agradecer a você que está até essa hora junto comigo aqui, para conhecermos esse
essa transição importante na história da igreja. Muitas conversões dos bárbaros eram, na verdade, assimilações culturais. É a diferença entre cristianização e evangelização. Pergunta: a igreja evangélica de hoje está meramente cristianizando ou está, de fato, evangelizando os perdidos? Eu quero terminar propondo essa questão, né? Estamos cristianizando? Nossa pregação é o evangelho ou é a igreja, simplesmente? Eu estou propondo um igrejismo ou evangelismo? Eu quero tornar aquela pessoa membro de uma denominação ou discípulo de Cristo? Eu estou pregando o sacrifício de Jesus ou as doutrinas da minha igreja? Estou forçando as pessoas a se batizarem na minha igreja e dizendo a elas que elas são cristãs a partir de agora? Ou estou dizendo a verdade, que elas podem encontrar Cristo em outros lugares, que não na minha igreja? É a diferença entre cristianizar e evangelizar. Naquela época, cristianizavam. Dificilmente evangelizava nessa época. Fica essa reflexão para nós hoje, né? Estamos evangelizando ou estamos simplesmente cristianizando as pessoas do mundo? Deus te abençoe. Fico por aqui. Até semana que vem.